E o Corinthians decidiu rescindir o contrato com uma joia da base que foi contratada do Palmeiras. Eu me refiro a Pedro Morelli, meio atacante de 15 anos de idade. Ele havia sido tirado do Verdão em janeiro do ano passado. E a partir daí, Palmeiras e Corinthians começaram uma grande briga nos bastidores. João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras, exigiu e conseguiu a retirada do Corinthians do movimento de clubes formadores, o que causou uma série de problemas para o Timão nas categorias inferiores. Nas últimas semanas, Corinthians e Palmeiras tentaram um acordo para que o Pedro Morelli pudesse continuar no Corinthians e o Timão fosse reintegrado ao movimento de clubes formadores. Mas não houve acerto. Isso porque quando o Pedro Morelli troca o Palmeiras pelo Corinthians, ficou combinado que 50% dos direitos econômicos seriam do Corinthians, outros 50% do jogador. O Palmeiras só aceitaria que o Corinthians voltasse para o movimento de clubes formadores se ficasse com 50% do valor de uma venda futura. Mas a família do Pedro Morelli não aceitou que o Palmeiras ficasse com o seu percentual. Diante disso, sem qualquer chance de acordo, Pedro Morelli acabou tendo seu contrato rescindido nessa quarta-feira. E aqui vem a notícia mais triste para a família. Há um movimento, há um combinado entre os clubes do movimento de clubes formadores para que não se contrate o Pedro Morelli. Então, um garoto de 15 anos de idade, prestes a completar 16 e com números muito interessantes, talvez um dos atletas mais promissores da base do Corinthians, pode ficar sem time grande para jogar no Brasil. O fato de ele ter cidadania italiana pode garantir a ele uma transferência para o exterior, especialmente a partir da temporada de 2027. A tendência é que o Pedro, nesse momento, busque algum outro time que não faça parte desse movimento no futebol brasileiro para que ele se mantenha em atividade. A pergunta que eu deixo para você: é correto que o atleta acabe pagando por um desacordo entre clubes e esteja impedido de atuar nos gigantes do futebol brasileiro? Será que esse é o melhor caminho para o nosso futebol? Já use o espaço para comentário e opine sobre o tema. Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele, inclusive, está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$ 1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza? Vamos falar do time do Corinthians. O Memphis, ele treinou hoje, foi testado pelo técnico Fernando Diniz na vaga do Pedro Raul, tá? Na vaga do Pedro Raul. A ideia continua sendo aquela que eu falei para vocês ontem, dele jogar cerca de 30 ou 45 minutos. Ele está com vontade de jogar, está confiante, me falaram, está à vontade lá no grupo. O Yuri Alberto, eu falei para vocês que esse não vai jogar, já cravei já, que não tem retorno do Yuri, tá? E, enfim, devemos ter um Corinthians com o Carrídio no lugar do Alan, que era o lugar do André, né? O André ainda está de fora. O nosso Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, linha de 4, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Aí ele faz outra linha de 4, Caio César, Carrídio, Ranielli e Bidon, Garro e Pedro Raul. Esse é o time do Corinthians, tá? Esse é o time do Corinthians para entrar em campo contra o Rosário Central, né?
na partida 21h30 na Neoquímica Arena, jogo de volta das oitavas da Libertadores da América. Eu estive em 2000 lá no tobogã, né? Muito louco, estava lá, entendeu? Então, olha só, o Corinthians empata o jogo de ida em 0-0. Se o jogo empatar por qualquer resultado na Neoquímica Arena, vai para os pênaltis, e aí o Corinthians tem o Hugo Souza, que nos pênaltis ele é diferenciado, tá? Ele é diferenciado. E talvez a história se repita, né? Já tem o pessoal de televisão, já tem uma boa pauta, né? Porque o Dida salvou o Corinthians contra o Rosário Central. O jogo foi para os pênaltis. Entendeu? Se o Hugo salvar o Corinthians nos pênaltis, já tem uma pauta maravilhosa aí, né? Linkar aquele jogo, né, com esse jogo de quinta-feira, tá bom? Então a gente deve ter o Carrillo no meio campo. Muita gente está com medo. Cara, o Carrillo é o seguinte: o Carrillo, ele é que assim, é que o reserva do Carrillo, ele é horrível, né? Mas o Carrillo, ele consegue fazer 45 minutos assim, muito, muito bom. Muito bons, né? Os 45 minutos dele. Só que depois ele cansa. Ele não aguenta mais. Agora, cara, não tem escolha melhor. Ah, o Matheus Pereira? Não tem. Entendeu? Infelizmente, o time do Corinthians foi muito mal montado no início do ano por Marcelo Paes e Osmar Stable. É um time fraco. Entendeu? É um time fraco. Podia ter o Zé não sei o que lá da Portuguesa, podia ter o René lá na frente, podia ter feito contratações mais baratas e o Corinthians não quis fazer. Entendeu? Então o Carrillo é a melhor escolha, André Carrillo. Não tem outro. É muito bom jogador com a bola nos pés. O Corinthians ganha com isso, é importante ter a bola nos pés. Né? Eu vi um jogo do Rosário contra o River jogando fora de casa. Cara, o Rosário tomou um sufoco do Inter. Bola na trave, se fechou lá atrás. Não sei se vocês viram pelo Campeonato Argentino. Cara, o que eu espero do Corinthians amanhã é pressão. Jogando em cima. Entendeu? Se o Diniz vier com estratégia de Fernando Diniz, de Fernando Carrillo, de Fernando Carilli, ou de Fernando Carrilho, Fernando Carrilho não, Fernando Carilli, né? Ou de Fábio Diniz, que às vezes ele dá uma dessas. Por exemplo, quanto o Inter, cara, a gente perdeu 45 minutos, a gente perdeu 40 minutos de jogo. O time do Corinthians não era vertical no primeiro tempo contra o Inter. A gente com 2-0 contra no placar, e o time do Corinthians tocando bola de lado, passivo. Pô, velho, isso é loucura, entendeu? Isso é loucura. Então o que eu quero amanhã é um Corinthians, meu amigo, no ataque, marcando alto, pressionando. É o que eu espero do Corinthians, tá? É o que eu espero do Corinthians amanhã, entendeu? Então eu espero um Corinthians amanhã jogando para cima, né? Jogando para cima do adversário. Vai ter linha de três para armar o jogo, vai ter como pontas, né? Vai ter Mateuzinho, Caio César, Pedro Raul, e o Bidon, desculpe, o Bidu por trás, o Bidon e o Garro, junto com o Carrillo vindo de trás. Enfim, é um bom time, cara. Hein? É um bom time, entendeu? Sabe, será que dá para jogar Garro, Caio e Memphis juntos até o Yuri retornar? Dá. É só tirar o Pedro Raul, né, o Michel? É só tirar o Pedro Raul, entendeu? Tirou o Pedro Raul, pronto. Põe o Memphis lá na frente. Cara, assim, o Diniz, ele me decepciona um pouco, sabe? Ele me decepciona um pouco. Não só o Diniz, né? Muitos técnicos do futebol brasileiro. Meu irmão, você tá com problemas, põe o Angileri na lateral. Você poderia fazer um time, vamos lá. Um 4-3-3. Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu e Angileri. Linha de 3, tô falando pra amanhã. Linha de 3. Aí você põe Bidon, Ranieri. Você pode pôr. Pode jogar até num 4-2-3-1, né? Você põe. Não, vai. Você põe aqui Garro, Ranieri e Bidon. Lá na frente, Bidu, Memphis e Caio César. Você faz um 4-3-3.
Aí o Caio César fecha, né? E o Bidu fecha. 4, né? Você faz depois ali um 4-1-4-1. Entendeu? Aí o Bidu vai pro banco. Não, tá vendo? Você não esperou, né? Você não esperou. Entendeu? Então, cara, mete o Bidu e Caio César de pontas, Memphis de centroavante, o Garro armando as jogadas, por trás o Bidon e o Ranieri. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.